levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da luz, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Até morrer nós vamos proclamar a mensagem da cruz, aleluia. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Aleluia, Deus. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Essa é a nossa esperança. Número 300, nossa, aleluia. Jesus sim vem do céu em glória, ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó que esperança sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis
esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição e do sepulcro, que em breve se levantarão. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança, aleluia, nossa esperança é a tua vinda, Pai. Vem nos buscar, Senhor. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Se todas as coisas vêm depressa transformar. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é tua vida. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua, aleluia. Vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, e em sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida. Aleluia, ele vem, aleluia. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar.
Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé e fazer a leitura da noite. E a próxima oportunidade já é o conjunto de adolescentes, amém? Vamos fazer a leitura da noite em Josué, capítulo 24, versículo 14. Para a honra e glória do nosso Deus, nós chegamos aqui para cultuá-lo e também apresentar nossas famílias. Eu amo esse texto porque ele nos dá força, nos dá ânimo, e que nós possamos fazer assim como Josué fez naquele dia, declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém? Josué, capítulo 24, versículo 14. Todos encontraram, amém? Vamos ler. Versículo 14 diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor, servi-lo com sinceridade e com verdade, e deitai fora aos quais serviram os vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, e aos deuses ao qual serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses do amorreu, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que a cada dia você possa declarar que você e a sua casa servirá ao Senhor. Não importa as circunstâncias, nós continuaremos declarando com fé que nós serviremos ao Senhor junto com a nossa casa. Amém? Vamos orar pela nossa família. Senhor, meu Deus, Pai, graça nós te damos por mais um dia. Estamos aqui, Pai, debaixo da Tua graça, debaixo do Teu poder, Pai, debaixo da Tua palavra, apresentando, Pai, as nossas vidas, apresentando tudo que temos, tudo que somos, porque tudo que temos, Pai, é para a honra e glória do Teu nome. Apresentamos, Pai, as nossas famílias, os filhos, os pais, nossos parentes, aqueles, Pai, na qual o Senhor tem nos confiado, desde já, Pai, que te apresentamos, colocamos nas Tuas mãos, que o Senhor possa, Pai, prover, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa, Pai, a cada dia nos dar discernimento para conduzir a nossa casa, e que a cada dia nós possamos fazer assim como Josué, Pai, negar tudo que o mundo tem nos proporcionado, negar tudo aquilo que vem de fora, e a cada dia nós servir a Ti. Graças nós te damos por tudo, Pai, abençoa a casa do meu irmão, abençoa a casa da minha irmã, entra com cura, entra com libertação, entra, Pai, com bênção, entra com salvação, porque é para isso, Pai, que nós te servimos, para que nossa casa seja salva na honra e glória do Teu nome. Graças nós te damos por tudo. Amém. Os adolescentes com oportunidade. Tudo novo você fez, os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu está bem, mas me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a Ti. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a Ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti
me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Aleluia, glória. Quantos estão sentindo a presença do Senhor? Como é bom estar na presença do Senhor com a sua família. Eu conversava com um amigo meu e ele dizia: Marcos, demorou muito para me ganhar a minha família para o Senhor, mas eu nunca desisti. Foi o diácono, na verdade o evangelista David que estava comigo, esteve conosco aqui algumas quarta-feiras atrás. Ele disse: Marcos, não foi fácil, mas eu nunca desisti da minha família. Teve momentos que eu pensei em não orar mais pela minha família, porque toda vez quando eu oferecia Jesus, eles diziam que não queriam, que não se importavam, que não gostavam de crente, e assim eu chorava, mas o Senhor dizia no meu coração: não desiste, não para de orar pelos teus, não desiste de orar pela tua família. E hoje ele testemunhou naquele dia e falou para mim: e hoje eu vejo toda a minha família servindo ao Senhor. Eu também creio que nessa noite você não vai desistir da tua família, você não vai desistir da tua casa, mas ao contrário, você vai se fortalecer no Senhor, e você um dia vai dizer como disse Josué: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Quantos nessa noite estão nos visitando, estão nos dando o prazer de estar brilhantando essa noite? Opa, tem 2 mãozinhas levantadas ali atrás, 3, 4, opa. Sejam muito bem-vindos. Fique de pé, por gentileza, para a igreja conhecer você. Você pode ficar de pé, por gentileza, para a igreja conhecer você. Olha, povo abençoado. A nossa igreja, que sabe que está muito feliz com a presença deles. Como é que te diz no 3? 1, 2, 3. E volte sempre. Alguém aí perto da nossa igreja, dá um abraço nesses irmãos queridos aí. Você que está na live também, que está nos assistindo pela live. Tem gente na live aí, ô Toniel? Amém. Sinta-se abraçado, sinta-se muito bem-vindo na nossa live. Você que é da nossa igreja, você que recebeu o link pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a tua casa e a tua família, amém? Nesse momento nós vamos adorar o Senhor com nossos dízimos e ofertas. A irmã Raquel vai estar louvando ao Senhor, e enquanto ela louva, nós vamos louvar ao Senhor com nossos dízimos e ofertas. Lembrando que ainda estamos no desafio do projeto anexo, né, pastor? Ainda estamos na correria. Já demos o sinal, mas tem as parcelas que nós precisamos quitar. Então pegue sua oferta, pegue seu dízimo. A irmã Raquel vai louvar. Pai,
queremos, Senhor, te louvar, te adorar, te engrandecer. Pai, queremos te ofertar nessa noite, Senhor, com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Pai, quem sabe essa noite o teu filho, Senhor, está fazendo uma oferta de gratidão, uma oferta de sacrifício. Abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos, Senhor. Aumenta a sua renda, prospera, Senhor, o empresário, prospera o autônomo, prospera o vendedor, prospera o concursado público, prospera, Senhor, os estudantes, os universitários, prospera, Senhor, a tua igreja, porque eu sei que tu tens, Senhor, para dar mais para o teu povo, porque o melhor dessa terra é nosso por direito. Pai, abre a janela dos céus, aquele que está desempregado, que a porta possa se abrir, que a janela, Senhor, possa se abrir, que ele possa, Senhor, essa semana ainda, receber uma ligação de bênção para ele. Pai, em nome do Senhor Jesus, é isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém, amém. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. E não importa como você chegou aqui nessa noite, talvez depois de um dia difícil, ou alguém olhando para você e dizendo: daí não sai mais nada. Mas desapareça, cresça na presença do Senhor, e no tempo certo Ele vai te exaltar, te responder. Você não está sozinho. Quando nós tentamos lutar com a força do nosso braço, querendo mostrar que somos nós capazes, Deus nada faz. Mas quando nós colocamos nas mãos dele e entregamos, é ele quem faz por nós. E aquilo que ele faz é infinitamente mais do que eu e você possamos imaginar. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu
sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Independente das marcas, nós estamos vivos. Sobrevivi. Ei, sobrevivi. Amém. Aleluia. Se for para o Senhor, pode ser melhor. Se for para o Senhor, é melhor. Glória a Deus. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor essa noite? Deus tem coisa especial para você. Fique de pé. Fique de pés. Leão, vem cá, Leão, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Quantos conhecem esse jovem senhor da Betel? Diga amém. Ele será hoje o canal. Ele será hoje o instrumento. Porque Deus, irmãos, Ele usa quem Ele quer. Ele faz como Ele quer. Eu disse para minha esposa e disse para ele lá atrás, quando eu olhei o nome dele na mensagem, eu me espantei. Mas não por não acreditar nele, porque ele sabe do que Deus já passou na minha vida, eu já passei para ele. Mas eu disse, meu Deus, eu não pensei que seria tão rápido, Alessandro, o cumprimento da palavra. Ia demorar mais um pouquinho, mas não, o Senhor faz como Ele quer. E Ele usa como Ele quer. Se prepare. Feche seus olhos. Pai, queremos, Senhor, te apresentar nesse momento a palavra que será ministrada. O teu servo Leão, teu filho, vaso escolhido, vaso de honra. Deus, derrama sobre a vida dele agora a autoridade. Derrama sobre a vida dele unção do teu Espírito Santo. Prepara o coração da igreja. Prepara o coração daqueles que estão pela live assistindo este culto. Fala, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Pode se sentar, fiquem à vontade. Na verdade, hoje a palavra vai ser mais no sentido de uma mini palestra, ok? Sei que vai ser um tom um pouco mais teórico, mas ainda assim é baseado na palavra do Senhor. E creia que a palavra do Senhor, ela é uma manifestação léxica, uma manifestação escrita da boa, perfeita e vontade, e boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a família. A família no sentido de modelo, de inspiração que Deus nos passou através da sua palavra. E anelado a isso, nós vamos falar também um pouco sobre as ideologias que estão cercando as nossas famílias, coisas que nós encontramos no mundo afora e que está tendo cada vez mais acesso, seja por qual meio, nas nossas famílias, tá bom? Então, antes de mais nada, toda vez que a gente vai falar de ideologia, nós vamos falar de ponto de vista, tá bom? E talvez você que está me escutando não concorde em 100% com aquilo que eu vou falar. É claro, está no seu direito, cada um tem um posicionamento. Mas saiba que tudo aqui é baseado na palavra de Deus. Nós vamos sempre citar versículos e passagens da palavra. E eu até estimulo que vocês sejam bem críticos quanto a isso. O crítico, não o cético. Porque o crítico é aquele que se baseia na sua fé para criticar, para provar se aquilo que ele está escutando provém de Deus ou não. E vocês fiquem à vontade para serem críticos quanto a isso. O cético é diferente. É aquele que aposta a sua fé e a elimina. Mas aqui, o principal objetivo é incentivar que nós, como igreja, como corpo, cresçamos em graça e em conhecimento na palavra. Amém? Então vamos passar, como eu falei, nós vamos falar um pouco sobre
família. E quando nós falamos de família, a primeira coisa que temos que entender é que a família ela é uma base sacramental da criação. E quando nós vamos para a palavra já nos inicia em Gênesis, falando sobre o que é esse modelo de família. Olha o que a palavra vai nos dizer em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 26 ao 28. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Então, esse cenário da criação é um cenário puramente espiritual. O bonequinho que a gente conhece, o homem na sua forma material, ainda não foi criado, ainda não foi apresentado ao mundo. Estamos falando num contexto espiritual. Ou seja, a primeira grande característica humana, nós somos espirituais. Nossa criação, o nosso cerne, o nosso propósito emana do meio espiritual. E Deus, ao longo da sua criação, ele é bem enfático. E o engraçado é que é apenas na espécie humana que ele é enfático, ao dizer: sejam férteis e multipliquem-se. Essas duas palavras é uma forma que Deus usa para abençoar a sua maior criação, a família. Aqui, Deus já estava estabelecendo o propósito primordial de toda a criação humana, a família. Por isso que a família tem uma base espiritual. Logo, se a família é espiritual, ela é um sacramento. Ela é algo digno, algo santo, maravilhoso, e para os olhos espirituais é como uma grande joia. Nós temos que entender dessa forma. Mudando a nossa fala, é como se fosse um grande troféu, uma grande riqueza, de grande propriedade, de grande valia. Por isso que tanto Deus vê isso como algo especial, como também as hortes espirituais da maldade veem como algo especial. Porque se para Deus a família é tão importante, se para Deus a família tem um fundamento espiritual, o mal também quer ter este sacramento ao seu lado. O mal também quer ter este prêmio em sua bancada. Mas aqui nós já profetizamos que o mal não vai conseguir adentrar em nossas famílias. Nós pertencemos ao Senhor Jesus, somos sacramento dele e o mal não terá força. E se a família ela tem uma base espiritual tão forte, é lógico que ela vai se manifestar na sua base física. É por isso que a família, numa sociedade hoje em dia, é considerada uma das maiores ou que deve ser considerado uma das maiores entidades de formação, proteção, conhecimento e crescimento. Porque a base é espiritual. Espiritual. Você é espiritual. Você veio de lá. Não surgiu apenas de um evento biológico. Você veio de lá junto com toda a família que você está inserido. Amém? Proteja a sua família. Proteja e ame a sua família. E aí depois acontece algo interessante. Depois que Deus criou homem e mulher, e isso foi no mesmo instante, no ponto de vista espiritual, ele começou a materializar isso para a forma física que nós conhecemos. E a primeira criação foi o próprio homem. E aqui o que diz a palavra do Senhor. Agora nós vamos lá para Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em sua narina o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Aqui é a criação de um personagem muito importante que todos conhecemos, que é o nosso famoso Adão. Você sabe o que significa o nome Adão? Jovens adolescentes não podem falar porque já tiveram uma palhinha na nossa primeira palestra sobre isso. Mas o que significa Adão? Adão significa nascido da terra vermelha. Olha o simbolismo da criação de Deus. Deus está dizendo, é como se Deus, eu conjecturo, estivesse falando: Adão, eu sou teu pai. Porém, a tua mãe é a terra. É da terra que eu vou te tirar. Tu é nascido dessa terra. Logo, se você é nascido da terra, tu tem que ter atributos que te permitam
viver dessa terra. É dela que você vai tirar o seu sustento, Adão. É dela que você vai tirar o sustento para os seus. É sobre ela que você vai construir a sua casa, construir a sua família. Logo, há um simbolismo direto entre o homem físico e a terra. E se esse simbolismo ele é tão real, como é que isso vai se manifestar do ponto de vista biológico? É lógico que vai se manifestar dessa forma. Relação com a terra, como eu falei, a ideia de trabalho, provisão e proteção. O homem, como ele vai, nesse momento, ser responsável por retirar da terra toda a sua provisão, ele precisa ter características biológicas para isso. Quais são essas características? Massa muscular, né? Tamanho e porte físico, mudança de voz, são todas características que não são aleatórias. No reino espiritual, nada é aleatório. Tudo isso culmina para um objetivo comum, um objetivo de eu constituir um ser capaz de extrair da terra os seus recursos, proteger na terra a sua família e ser aqui, é a primeira vez que nós temos a figura do homem como um grande representante do seu lar. Estamos falando com homens aqui. Você é um grande representante do seu lar. Isso é uma base da criação. A criação culminou até formar um homem como um grande representante do seu lar. Só que aí é óbvio que a criação não para, e Deus, como um designer do universo, é lógico que ele não parou por aí. Aí ele foi para o segundo ponto tão importante quanto o primeiro, que foi a criação da mulher. Primeira característica que eu não sei se vocês mulheres sabem, mas vocês sabiam que, concordando com a palavra do pastor Nilson, que ele disse no domingo, vocês sabiam que vocês são a cereja do bolo da criação? Vocês sabiam, mulheres, que vocês foram o último ser a ser introduzido na terra depois que tudo já estava produzido? Então, primeira coisa, muitos, e isso eu falo para você que está nessa live, já escutaram por aí dizer que o nosso Deus é machista. É um Deus que não ama as mulheres. Se Deus fosse tão machista, ele não iria ter essa preocupação de colocar a mulher como o último. Eu só vou colocar a mulher na vida, no meio existente, depois de um propósito. Vocês têm um propósito. Deus ama a mulher. Deus respeita a mulher. Deus olha para a mulher e fala, não vai ser de qualquer forma que eu vou colocar no mundo, não. Vai ser com um propósito. Você que está nos vendo, se alguém falou para você que o nosso Deus é machista, não leve isso em consideração. Porque um Deus machista, ele não levaria a mulher tão em consideração a ponto de colocar como o último, como o topo, como a cereja do seu bolo de criação. E como veio a mulher? Olha o que a palavra de Deus nos diz sobre a mulher. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. E das costelas que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão e disse, Adão, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Então, diante da criação, antes que a mulher entrasse na criação, se materializasse mais precisamente, o homem vivia só. E isso era muito ruim e destrutivo para a própria interação do homem. O homem olhava para os animais tinham os seus pares e o homem não se comunicava com ninguém. Deus, olhando isso, falou, agora sim, eu vou tirar da minha gaveta o projeto chamado mulher e vou introduzi-lo diante de uma necessidade muito grande da humanidade, que é a comunicação. Muita gente critica, e você já ouviu falar por aí, nossa, a mulher fala demais. Nossa, a mulher é um blá, 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 blá. Mas isso não é um erro. Isso é uma virtude. Deus olhou para o mundo e falou, é necessário comunicação, o homem está só. Eu preciso de fazer uma parceira idônea que saiba se comunicar. Você, mulher, veio à terra, veio ao mundo com um propósito de estabelecer comunicação, razão, razoabilidade
interação na sua família. Valorize-se, valorize, porque o próprio Senhor valoriza você muito. E se a mulher foi criada com um propósito de comunicação, ela tinha que ter algumas características biológicas que levassem a isso. E além disso, nós estamos falando da criação de uma personagem muito importante na Bíblia que nós conhecemos como Eva. E aí, quando você vai para a origem da palavra Eva, alguém sabe dizer o que significa? Eva significa vida. Não é qualquer palavra, é vida. Assim como Adão chama-se filho, aquele que nasceu da terra, Eva significa vida. A parceira de Adão, a vida. E a minha esposa me falou uma coisa muito interessante, que a mulher, o útero feminino, ele deve ser visto não apenas como um órgão qualquer. O útero feminino, ele deve ser visto como um portal em que tudo aquilo que antes era espiritual, tudo aquilo que antes era imaterial, tudo aquilo que era apenas um projeto e um sonho, se torna real na vida da humanidade. Você é mais do que importante para Deus, mulher, tal como você, homem, é mais do que importante para Deus. E juntos vocês constituem uma das maiores entidades que existem, chamada família. E aí, olha como Deus, e como Ele não deixa, Deus é muito incrível porque Ele não deixa pontas soltas na sua criação. Quando Ele pensa nesse designer feminino, Ele começa a falar, olha, se eu vou criar uma mulher, é lógico que ela vai ter uma relação com o homem, de quê? Companheirismo, amor e vida. E para que ela consiga dar esse suporte para a vida, faz-se necessário algumas características. Quais são essas características biológicas? É óbvio, o desenvolvimento das mamas, desenvolvimento do quadril, que são todas essas estruturas anatômicas que fazem parte da mulher. E uma coisa importante, homens me perdoem, mas isso é cientificamente comprovado. As mulheres têm uma maturidade intelectual mais precoce do que os homens. Isso é uma característica. E aí você olha, meu Deus, mas por que isso? Por que isso? Porque a mulher veio para se comunicar. O homem não sabia se comunicar. Deus colocou, eu preciso colocar alguém que tenha uma maturidade intelectual maior para perceber como eu vou me comunicar com aquele homem que antes estava sozinho e deprimido. Amém? Então aqui nós temos a criação do homem e da mulher e passamos para o próximo passo. A família. A família. Eu já tenho um homem, eu já tenho a mulher, agora a família. Mas para a gente demonstrar isso, é necessário a gente fazer algo prático. A palavra de Deus, ela é científica, acreditem. Não é porque eu estou no mundo científico, mas a palavra de Deus está em tudo, acredite, em tudo. E eu vou precisar de algo prático para a gente mostrar o que é uma família do ponto de vista científico e religioso. Pastor, pastora, podem vir aqui vocês dois, nosso casal abençoado, e o filhinho deles, Samuelzinho. Por favor, vamos demonstrar na prática o que é a família diante dos olhos do Senhor. Casal abençoado, pastor, pastora e Samuel. Olha o que diz a palavra do Senhor. Olha, prestem atenção no que diz a palavra do Senhor. Aí o pastor vai ficar no meio, junto com a sua esposa, de frente para a nossa igreja, e o Samuel vai ficar... Não, vou mudar. Samuel vai ficar no meio, isso, entre o pastor e a pastora. Tá? Olhando para a igreja agora. Olha o que a palavra de Deus nos diz, lá em Marcos, capítulo 10, do versículo 6 ao 9. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E ainda continua dizendo, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, homem nenhum consegue separar. Quando a gente olha isso, eu pensava que era apenas uma metáfora. Eu vou relacionar com a minha mulher, nós vamos ser metaforicamente um só. Mas não, Deus está falando de uma profecia grande. Os filhos são
a materialização dessa profecia que o próprio Jesus disse. Quando papai e mamãe se unem, eu formo uma única carne, um só espírito, que é chamado de filho. E mesmo que papai e mamãe, que Deus os livre e guarde, está repreendido em nome de Jesus, mas mesmo que papai e mamãe se separem, o que Deus uniu, homem nenhum pode separar. Primeira coisa que eu digo para vocês, papais, mamães, seus filhos são bênção do Senhor. Eles são um cumprimento de uma promessa que Jesus falou. Filhos são, aí nós lembramos lá de Salmo, filhos são bênçãos do Senhor, são herança de Deus, são como flechas na mão do arqueiro. E sabe o que é mais interessante quando a gente olha para isso? Vamos fazer um teste aqui, tá bom? O Samuel vai ficar de frente para os seus pais, de frente, vai dar a mão para os seus pais. Isso, exatamente, tá bom? A gente olhando assim, é claro que a gente não consegue ver a formação de uma figura geométrica muito clara. Mas se eu colocasse uma espécie de câmera aqui em cima, eu iria conseguir ver com precisão uma figura geométrica interessante que a maioria de vocês sabe, que é uma figura de 3 pontas. Uma figura de 3 pontas. Alguém sabe me dizer qual é essa figura geométrica de 3 pontas? Triângulo, triângulo. Aí você vai me dizer, irmão, você está começando a deixar tudo num contexto muito filosófico. Mas não, triângulo, triângulo. Quando eu vejo aqui papai, mamãe e filho, eu formo um triângulo. E aí, olha o que a ciência nos fala sobre triângulos. Triângulo são estruturas rígidas. Isso significa, eles são fortes e não se deformam facilmente. Trazendo isso para a palavra de Deus. A família, é o triângulo de Deus. Algo que é forte, resistente e não pode se deformar facilmente. Porque se eu for aqui e atacar o papai, mamãe e filhinho seguram. Se eu for aqui e atacar o filho, pai e mãe seguram. Se eu for e atacar a mãe, pai e filho seguram. Essa é a figura geométrica mais forte do mundo. Porque ao acaso? É óbvio que não é ao acaso. É uma figura geométrica tão forte porque é o triângulo de Deus, é o triângulo da vida. A família é o triângulo, a coisa mais forte que existe, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista espiritual. Sua família é bênção, sua família é bênção. Obrigado, pastores, muito obrigado mesmo. Tá? Nada é ao acaso, senhores. Nada é ao acaso. A gente pensa que as coisas são aleatórias, mas não são tão aleatórias quanto a gente pensa. E aí a gente continua na nossa caminhada. O problema de quando a gente mostra esse modelo de família são as más compreensões, a má interpretação da própria palavra. E aqui eu não estou para levantar a bandeira política de nenhum lado. Vamos dar o que é de César, mas também dar o que é de Deus. Tá bom? Olha esse versículo, que é um dos versículos mais mal compreendidos da palavra sobre a família. Está lá escrito em Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao 24, diz assim: Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Ah, se você falar isso aí fora, eles vão tacar uma pedra em você. Vai dizer, tá vendo? Esses crentes são tudo falso, tudo machista. Bate e assopra. Eu sabia que esse Deus era machista. Alto lá. Esse é um versículo muito mal compreendido. Se você for na origem de Efésios e ler todo o capítulo 5, você vai ver que essa palavra, sujeite-se, foi expressa 3 vezes. Sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos uns aos outros e, nesse contexto familiar de marido e mulher. Então, quando a gente vai ler essa palavra, sujeitai-vos não significa eu mando e você me obedece calada. Não. Sujeitai-vos significa compreender, entender. Compreenda o Senhor seu Deus. Compreenda o seu próximo. E marido e mulher, compreendam-se como uma boa
família de Deus. Só que aí, essa é a primeira interpretação errada, eu vou falar do ponto de vista político. É uma interpretação equivocada da esquerda, que vai puxar para um lado machista. E a gente já rodou isso, você já sabe como se justificar. Porém, também tem um desvio dessa palavra para a direita, tá bom? Porque quando a gente prega em cima da palavra, a gente acaba encerrando ela em si mesma. Aí eu lhe pergunto, imagine que entre pela essa porta uma irmã que sofre na sua casa agressão física, verbal, patrimonial, psicológica. Entre aqui em busca de um escape. E aí eu, como pregador, digo, irmãos, mulheres, sujeitam-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Amém? Amém. Amém. E aí essa irmã vai dizer, meu Deus, eu vim aqui atrás de uma resposta e escuto um banho de água fria. Eu não vou voltar para a igreja. Eu não vou mais querer congregar-me, porque eu estou buscando um escape, uma saída para essa situação. E aí eu, como pregador, tenho que entender que essa palavra não se encerra em si mesma, ela tem uma continuação. Qual é a continuação da palavra? Marido. Olha, Efésios 5, agora do capítulo 20, do versículo 25 ao 30. Marido, 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 ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a como a água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. E assim eu consigo pregar a palavra corretamente. Assim eu consigo mostrar novamente que homens e mulheres são partes muito importantes numa família, que Deus ama a todos de igual. Amém? Só qual é o problema? O problema são essas ideologias, infelizmente, que acabam cercando as nossas famílias. E a primeira grande ideologia, senhores, que nós precisamos falar, chama-se machismo. O machismo, ele é historicamente a origem de todos os problemas. Se você olhar de um perfil histórico social, não pense que o feminismo foi assim. Um belo dia as mulheres estavam sem nada para fazer, se reuniram e dizer, vamos proclamar o feminismo? Ah, vamos proclamar. E aí saíram pela rua fazendo a primeira onda do feminismo. Não. O feminismo e todas as outras ideologias do mundo têm uma origem, infelizmente, no machismo. O ventre na qual o feminismo se desenvolveu foi um ventre machista, com o intuito de combater o machismo. Só que aí, nem machismo, nem feminismo, nenhum dos dois são as nossas correntes. A nossa corrente é a Bíblia Sagrada, que garante paz e harmonia para todos nós. Esse modelo de família que eu estou falando para vocês, para nós, no mundo, é considerado como patriarcal. É um modelo patriarcal, é um modelo patriarcalista. Só que do ponto de vista humano, do ponto de vista das pessoas lá fora, o patriarcalismo é a mesma coisa que machismo. Para eles, são mesmas coisas, não há diferença nenhuma. Mas diante da palavra de Deus, nós já vimos o que é um homem patriarcal, e agora nós vamos ver o que é o homem machista, que é totalmente contrário à palavra do Senhor. E que é o machismo para nós homens nos atentarmos e nunca cometermos tal ato? Primeiro, machismo é uma ideologia discriminatória, segundo o qual o homem domina a mulher. E nós já mostramos até agora que a relação entre homem e mulher não é de quem manda e quem obedece. É uma relação de igualdade, comunicação. E isso vai gerar um conforto para o crescimento da sua família. E olha esse quadro bem aqui. É um quadro na qual eu apresento o modelo de Deus do ponto de vista do homem. O que é o homem, segundo o modelo de Deus,
e o que é o homem segundo o machismo. Tá? Modelo de Deus, o que é o homem? Homem é um líder sábio, honrado e respeitoso. Eu, como homem da minha casa, homem da minha família, tenho que ser um líder honrado, respeitoso, benquisto e sábio com a minha família, com a minha esposa e com os meus filhos. Porém, o que o machismo prega? Algo totalmente diferente. Que o homem ele é um chefe autoritário, vulgar e misógino. O que é misógino? Aquele cara que combate a mulher do ponto de vista de impedi-la com que ela tenha os mínimos direitos possíveis. Para ele, a mulher só tem que estar diante de um fogão, diante de uma louça, é o único local da mulher. E o homem de Deus, ele não pensa dessa forma. O homem de Deus, ele é respeitoso. Outra característica, o que é a mulher para o homem de Deus? Companheira, amiga, confidente, parceira e o foco do seu amor. Não existe outra além da minha esposa. E o que é a mulher para o machista? Subalterna, inferior, objeto sexual e substituível. O que é a sociedade agora para o modelo de Deus, para o homem de Deus? É uma sociedade que cresce com ordem, progresso, empenhada na gentileza. E já para o machista, é uma sociedade reacionária, ou seja, uma sociedade que se trava para qualquer tipo de mudança de pensamento, não no sentido de que eu vou sair, rasgar a Bíblia e aceitar uma ideologia mundana, não, mas no sentido de que eu nasci assim, grosso, eu vou morrer grosso, eu vou ser sempre grosso, que nem naquela novela lá da Gabriela, né? Nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Esse é o ponto de vista do machista, um ponto de vista que não é compatível com nós, homens de Deus. Outra característica, o modelo de Deus, de fato, ele é conservador. Ele é conservador. Nós temos a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje e amanhã. É a nossa bússola. E nós vamos seguir a palavra do Senhor. Só que esse conservador é um conservador compassivo. É aquele que vê o erro do filho e conversa. É aquele que vê a família indo para um lugar e tenta puxar para o outro de forma compassiva, com educação e amor. Totalmente diferente do homem machista que é um conservador opressor, que oprime a sua família, estrangula a sua família de modo que a sua família não consegue, literalmente, às vezes, respirar. É aquele homem que você olha e diz, eu tenho medo desse homem. É diferente do modelo de Deus, em que os filhos olham e dizem, eu quero ser igual a esse homem. Tem uma pastora que ela é juíza, pastora, como é o nome mesmo, Alessandra? Tânia Azevedo, Tânia Alves. Uma vez ela disse que uma coisa interessante para nós homens, representantes do nosso lar. Você sabia que o homem, ele é definitivo na orientação sexual do seu filho? Porque se eu sou um homem segundo o coração de Deus, seguindo este perfil, o meu filho vai olhar e vai dizer, eu quero ser que nem o meu pai. Quero amar uma mulher que nem ele ama a minha mãe. A minha filha vai olhar, eu quero um homem igual ao meu pai. Eu não preciso ter medo do homem, porque se eu encontrar um homem no perfil que o meu pai me apresenta, eu vou ser tão feliz quanto a minha mãe. Está vendo a importância do homem na vida da sua família? A presença de um homem vai conduzir a sua família para onde o Senhor quer que seja conduzido. Então, a nós homens, que nós venhamos a incorporar em nós esse modelo, este tipo de cabeça, a cabeça sã. E nós temos também outras ideologias, que já são ideologias mais de esquerda. Por exemplo, meu corpo e minhas regras. Isso aí é uma ideologia que surge desde aquelas primeiras ondas da liberdade sexual. Só que o meu corpo e minhas regras diz para os nossos jovens que eles podem fazer o que quiser com o seu corpo, uma vez que ele é deles. Mas o que a palavra de Deus nos orienta? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Meu corpo e minhas regras não vai trazer nada de novo, nada de bom para os nossos jovens. Nós temos que seguir o que diz a palavra do Senhor. Nós somos templo e morada do Espírito Santo.
Se seguirmos assim, o Senhor habitará em nós e nós habitaremos com Ele. Outra característica, outra ideologia que tenta confundir as nossas famílias, a liberalização do aborto. Discutimos isso no domingo. Senhores, o aborto, ele não deve ser comemorado de nenhum lado. Na verdade, o aborto, ele está como se fosse numa queda de braço. De um lado, eu tenho uma sociedade machista, uma sociedade que cultiva a cultura do estupro, uma cultura que infelizmente atinge até as nossas crianças no dia de hoje, e que acha que o aborto vai ser a saída para um eventual crime desse. Do outro lado, nós temos uma sociedade liberalista, que acha que o sexo deve ser algo difundido para todos, e o aborto é visto como uma saída para uma falta de compromisso consigo, com seu próprio corpo e com Deus. Diante dessa queda de braço, o aborto surge como uma saída. Nós estamos aqui para dizer, não, o aborto não deve ser comemorado por nenhum de nós. Ele é, infelizmente, mesmo quando ele é tomado como uma medida, no caso do estupro, ele não é para ser comemorado, de maneira nenhuma. O que nós temos que fazer é combater a raiz do aborto, combater essa cultura do estupro. Como é que eu combato isso? Pornografia está ligada à cultura do estupro. O uso de drogas está ligado à cultura de estupro. E fora também as doenças psicológicas que envolvem isso. Do outro lado, como é que eu combato isso? Acabando com o liberalismo sexual. Você é templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo quer habitar na sua vida. Espere em Deus e Ele vai lhe revelar o melhor para a sua família. E a outra questão para nós encerrarmos é também a ideologia de gênero. Uma ideologia, como o próprio nome diz, que vem tomando conta, principalmente nas nossas escolas, universidades. Quando nós falamos de ideologia de gênero, estamos dizendo que, segundo os idealistas, que o seu gênero, aquilo que você escolhe ser, ou homem ou mulher, não depende apenas de um sexo biológico. Depende da sua escolha e da forma com que a sociedade está ao seu redor lhe impondo essa escolha. Só que a Bíblia ela transcende isso e vai dizer o seguinte, olha, na verdade não é a sociedade que escolhe. O gênero do indivíduo ele é formado pela biologia, mas também por um aspecto espiritual. O primeiro slide que a gente viu, estávamos falando da criação do homem no sentido espiritual. E o que Deus fez? No âmbito espiritual, Ele já criou homem e mulher. Ou seja, você mulher, que é mulher, obviamente nasceu como mulher, do ponto de vista biológico, e repousou sobre você o espírito da mulher. Existe espiritualmente o espírito do homem e o espírito da mulher. Então, eu, que sou homem, obviamente que eu recebi do meu pai um gameta masculino, recebi da minha mãe o gameta feminino, houve a fecundação, deu origem a um homem, e repousou sobre mim o espírito do homem. Então, a definição de um gênero não depende da sociedade do ponto de vista bíblico, depende do mundo espiritual e também do ponto de vista biológico. E para nós que estamos aqui, devemos combater essa ideologia que tenta influenciar a vida dos nossos filhos, que tenta distorcer a percepção deles daquilo que são. Você é perfeito. Você é perfeito como nasceu. Deus um dia te viu antes mesmo que você fosse formado no ventre e escolheu, será um grande homem, será uma grande mulher. Não tem nada de errado com você. Você é um príncipe ou uma princesa de Deus e sempre será, se continuar andando e trilhando os caminhos do Senhor. E o que a ideologia de gênero vem falar com isso? Olha isso. Vamos supor que eu escolha virar uma mulher. Qual é o principal problema disso? É eu querer atribuir a mim os direitos de uma mulher biológica. Eu nasci um homem, mas eu quero agora ser mulher e quero que todo mundo me trate como mulher e quero ter todos os direitos que eram específicos para a mulher. Mas olha o que uma mulher biológica tem que passar. A mulher, vocês mulheres, olha o que vocês passam na vida. Variação hormonal e humoral, menstruação, gravidez. A mulher tem mais risco de câncer de ovário, câncer no útero, maior risco de infecção urinária,
maior risco de hipotireoidismo, maior risco de infecções sexualmente transmissíveis, maior risco de câncer de mama, variações no sistema imunológico. Uma mulher biológica tem que passar por isso todo o santo dia, orando para que Deus venha a guardar os seus próprios sistemas em colapso. Se uma mulher biológica, que tem o direito de mulher, tem que passar por tudo isso, será justo eu, como homem que não passo por nada disso, querer agregar sobre mim os mesmos direitos? Não é justo? Já que estamos partindo do ponto de vista de uma sociedade mais justa e igualitária, isso não é igualitário. Imagine uma competição, os irmãos aqui que são da área militar, um TAF, teste de avaliação física, em que você vai abrir para uma mulher, né, e aparece um homem se dizendo que é uma mulher. Os dois vão ser diferentes na sua competição. Aí quem vai ganhar é o homem. Ele vai dizer, uma mulher ganhou. Não, isso está errado. Isso está distorcendo até os próprios direitos de vocês. E aí, do ponto de vista masculino, olha, nós homens. Novamente, imagina que nasceu uma mulher, ela não quer mais se identificar como mulher, ela passa a querer ser chamada de homem e quer ter os mesmos direitos do homem. Mas olha o que nós homens agora passamos ao longo da vida. Maior risco de câncer de próstata, maior risco de câncer de testículo, maior risco de doenças testiculares, maior risco de doenças ligadas ao sexo do ponto de vista genético. Ou seja, uma mulher que não reconhece nada disso, seria justo ela ter atribuído sobre si os mesmos direitos de um homem? Novamente não. É injusto. Novamente focamos nisso. Você homem e você mulher, não há nada de errado com vocês. São perfeitos diante da criação de Deus. Nossos filhos, pais, não permitam que essa ideologia adentre em seus corações. Não permita com que isso adentre em sua vida. Vocês são perfeitos. Coloque isso. Olhe no espelho e diga, eu sou perfeito. Assim como eu sou, o Senhor já havia me desenhado antes mesmo de eu ser formado. Você é perfeito, não há nada de errado com você. E também, olha a outra questão que está surgindo, a adoção do pronome neutro nas escolas. A adoção do pronome neutro para aquelas pessoas que não querem mais se identificar com um gênero específico, sendo que nós temos que partir sempre de um pressuposto. Nosso pressuposto sempre é o biológico. Eu olho, vejo um homem, é o artigo masculino. Eu olho, vejo uma mulher, uso o artigo feminino. Mas as leis estão tentando conturbar isso também. E o que a palavra nos garante? Olha o que a palavra nos diz. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Ou seja, mesmo que as escolas, mesmo que haja a implementação dessa adoção desse pronome neutro, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Iremos ensinar os nossos filhos a seguir segundo a palavra. Isso aqui não vai entrar em nossas casas. Isso não vai ter acesso livre a nossas casas. Isso vale para você que está nos vendo. Não permita que isso tenha um acesso livre sobre vocês. E aqui, para a gente finalizar, é o ponto de como eu vou me posicionar diante disso. A palavra de Deus também ela é tão completa que ela nos ensina como eu devo me posicionar diante dessas falsas ideologias que tentam nos distrair e deslizar da presença do Senhor. Olha o que diz em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este mundo vai propor cada coisa cabeluda para nós, mas nós, como servos e servas do Senhor, nós, como representantes da nossa família, vamos dizer, aqui não. É como disse Josué, vocês decidem. Decidam-se hoje. Como se você estivesse falando para o mundo. Se o mundo quiser decidir seguir seus deuses, que sigam. Mas eu e a minha casa seguiremos ao Senhor. Olha o que diz em Mateus capítulo 10, versículo 16. E eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Isso já é uma crítica para nós. Porque
lá no mundo fora, vamos ser sinceros, você sempre vai encontrar algo de diferente, algo que é discordante da sua fé. Como é a minha posição diante disso? A maioria das pessoas, maioria não, vou dizer, uma parcela dos crentes começa a apontar o dedo, acusar, dizer, tu vai para o inferno, tu vai queimar, tu vai descer, tu não vai subir, né? Existe até uma pastora que, esqueci o nome dela agora, que ela fica nos meios de comunicação dizendo que todo mundo, é só ela que vai para o céu. Todo mundo vai para o inferno, porque ela já foi 5 vezes no inferno e já viu que já tem uma casa para cada um. Essa não deve ser a nossa posição. Nós devemos ser sem malícia como a pomba, ou seja, olhar além daquilo que a pessoa é. Lembre-se que existe dentro dela um espírito e uma alma. E além disso, nós temos que ser, como diz a palavra, astutos como a serpente. A serpente ela não vai picar de qualquer forma, ela vai se preparar, armar o bote e picar. Assim é como nós. Nós não vamos metralhar a palavra de qualquer jeito. Nós vamos pensar, raciocinar, pedir direção para o Senhor e levar o Evangelho de Deus para essas criaturas. E elas vão olhar para você e vão falar, em ti eu confio, tu és diferente, eu vou confiar em ti. E isso é um testemunho meu. Tinha colegas que na época eu era, eu acho que o único hétero daquela universidade, no meio daquele laboratório. E todo mundo convivia em paz. Eu com as minhas crenças e eles com as crenças dele. E eles começaram a falar, nossa, você é diferente. Tu não me condena, tu não me critica, tu não me manda para o inferno. Falaram assim mesmo. E aí quando passou um tempo, uma dessas pessoas passou por algum problema, e ela chegou e falou, olha, eu passei por um problema tão grave, mas eu acho que é Deus me chamando. E a única pessoa que eu confio para falar de Deus é contigo. Me ajuda. Eu fiquei perplexo naquela hora. Uma pessoa do mundo passou por um problema e vai procurar quem? O cristão que não a pledejou. O cristão que foi astuto como uma serpente e pacífico como uma pomba. Seja esse tipo de cristão que você vai conquistar almas para o reino. E por último, e rejeite as questões insensatas e improdutivas, sabendo que geram apenas discussões. Não entre em discussões vagas. Não discuta. Sejais exatamente como Paulo disse para Timóteo ser. Esse tipo de discussão não vai levar crescimento para ninguém. Mas se alguém te ofender, ore pelaquela pessoa. Apresente aquela pessoa. E dessa forma você vai ganhar confiança. E aí quando tiver o momento adequado, você vai e introduz a palavra do Senhor. Amém? E assim a gente termina essa explanação. Como eu disse para vocês, era algo um pouco mais teórico, mas é baseado na palavra do Senhor. Amém? Eu quero agradecer a todos vocês que escutaram o que eu estou falando aqui, agradecer a presença de todas as famílias, espero ter contribuído um pouco com a sua cidadania cristã e lá fora. Amém? Agora vamos ficar de pé. Eu vou passar o microfone para quem é de direito, que é o nosso querido amigo Marcos, que vai estar encerrando. Lembrem-se, sua família é projeto de Deus. Você é um projeto de Deus e Deus quer fazer morada mais e mais na sua vida. Glória a Deus. Vavá, cadê o Vavá? Declara aqui, Vavá. Feche os olhos. Tudo que você ouviu aqui nessa noite, você percebeu o quanto o mundo, as ideologias do mundo está tentando engolir a tua casa. Essa que é a expressão certa. Feche seus olhos, não olhe mais para mim. Comece agora a falar com Deus. Comece a pensar nessa palavra que você ouviu hoje. Comece a lembrar de tudo que o Leon falou aqui sobre as ideologias do aborto, da linguagem neutra, do machismo, de tudo aquilo que possa impedir, que está tentando, na verdade, atingir a tua casa, a tua família, os teus filhos. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, no início essas ideologias começaram nas faculdades, começaram nas escolas, só que o negócio está ficando tão profundo, que até dentro de igrejas essas ideologias estão chegando. A nossa revista da EBD, ela fala de igrejas e ensinos progressivos, liberais, que tem ensinado dentro das igrejas. Só que você percebe que não é porque a Betel é a melhor,
Não é porque a Betel é a única que vai para o céu. Não, isso é mentira, isso não é verdade. Mas a nossa igreja, pastor Reis, ela prega a Bíblia. Ela prega a palavra. Você que está ouvindo essa live, você hoje ouviu uma ministração da palavra aqui. Você pode dizer, não, foi muita filosofia, foi muita teoria biológica. Não, tudo que foi ministrado aqui, ela está baseada na palavra. A Betel é uma igreja que está baseada na palavra. E a tua família, a tua casa hoje vai sair daqui mais forte na palavra. Ore comigo, Pai. Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pai, Tu que é o Deus da família, Tu que é o Deus, Senhor, que protege o nosso lar. Queremos que nessa noite, Senhor, Tu cerque a nossa casa, Tu proteja o nosso lar com muralha de fogo. O inimigo está tentando penetrar na nossa casa com ensino, com doutrina, com ideologia, que não é baseado naquilo que Tu nos ensinou. Mas nessa noite, Senhor, nós saímos daqui mais solidificados, saímos daqui mais maduros na Tua palavra. Senhor, quebra agora toda a obra do inimigo. Vai quebrando agora, Senhor, todo ensino. Deus, eu Te faço um pedido especial aqui nessa noite. O pedido especial que eu Te faço nessa noite é em favor dos jovens e adolescentes desta casa. Deus, Pai, bloqueia, Senhor, o ouvido desses jovens e adolescentes para essas palavras demoníacas. Em nome do Senhor Jesus, fecha o ouvido, Senhor, deste jovem. Fecha o ouvido deste adolescente, para que esse ensino de Satanás, para que esse ensino demoníaco não possa entrar na cabeça dele, mas que ele possa, Senhor, estar com o seu olhar, como disse Paulo, para o alvo que é Cristo. Que possamos, Senhor, nessa noite, juntamente com a nossa família, Deus, nessa noite nós vamos nos posicionar, como foi falado desde o início, como Josué fez. Nessa noite, Senhor, eu me coloco na posição, Pai, de varão da minha casa, de esposo, de líder da minha casa, e eu vou profetizar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não vai entrar idolatria na minha casa, não vai entrar linguagem neutra na minha casa, não vai entrar ensino do aborto na minha casa, não vai entrar machismo na minha casa. A minha casa pertence a Ti, Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. A minha casa é Tua, a casa, as famílias da Betel é Tua, Senhor, e o mal não pode fazer nada. Em nome do Senhor Jesus, quebra todo o mal, quebra toda a corrente, liberta agora, Senhor. Ah, Senhor, quem sabe alguém chegou aqui e nunca tinha ouvido sobre o que foi ministrado, mas, Pai, quebra todo o pensamento contrário, quebra, Senhor, toda crítica, Pai, contrária à Tua palavra, porque a Tua palavra não pode ser contestada pelo homem. A Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra é inerrante, Senhor. A Tua palavra, Senhor, é eficaz, ela é remédio para o doente, ela é vida para o morto. Receba em nome do Senhor Jesus a autoridade de Deus. Está na hora de você se posicionar, está na hora de você deixar de ficar em cima do muro dentro da tua casa. Começa a receber revestimento do céu. Você tem que dizer que nem Josué: eu, começa comigo, começa primeiro comigo. Eu vou servir ao Senhor, a minha casa vai servir ao Senhor. O Senhor nessa noite te dá autoridade. O Senhor hoje te dá autoridade para profetizar sobre o teu lar. Profetiza agora sobre a tua casa. Libere uma palavra sobre a tua família agora. Diga: Senhor, a minha casa e eu serviremos.
A minha casa é tua. A minha casa, como foi falado aqui, é projeto teu. Antes do homem e a mulher ser formado, eles tinham sido primeiro projetado, criado no céu. A minha casa, a minha família, o meu lar, ele é projeto do céu. Diga, a minha casa é projeto do céu. A minha família é projeto do céu. E aquilo que é de Deus o diabo não pode tocar. Aquilo que é de Deus o diabo não pode atingir. Aquilo que é de Deus o diabo não pode fazer nada, diz o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por este ensino, Pai, que tivemos nessa noite. Abençoa, Senhor, o Leon, teu servo, teu filho. Abençoa este jovem, Senhor, que tem feito a diferença no mundo. É pessoas desse jeito que queremos para o mundo. Homem de Deus que faz a diferença na terra. Porque ser como qualquer um, todo mundo é. Mas fazer a diferença, são poucos que o Senhor chama. São poucos que o Senhor escolhe. São poucos que o Senhor seleciona para fazer a diferença. E tu, foi escolhido para fazer a diferença. Tu foste escolhido para fazer aquilo que Ele determinou. Te prepara, porque isso é só o primeiro degrau. O Senhor vai te usar como tu nunca imaginou. O Senhor vai te tomar como tu nunca foi tomado. O Senhor hoje derrama sobre a tua vida aquilo tanto que tu tem pedido, o Senhor hoje te concede. Em nome do Senhor Jesus, recebe de Deus a graça, recebe a unção, recebe a autoridade, recebe o conhecimento da palavra da revelação. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Fique de pé, fique de pé. Nós vamos finalizar. Quem recebeu essa palavra, diga amém. Meu Deus. Sairemos daqui mais fortalecidos pela palavra. Amém? Irmãos, para a gente finalizar, aqui no meu bolso o pastor me passou a chave de uma moto. Só 2 deram glória para ali. Irmão Genilson, levante sua mão, irmão, para todo mundo lhe ver aí. Pode virar para trás, irmão, pode olhar para o irmão que está de mão levantada ali. Porque o irmão, nessa noite, como um ato de fé, ele está apresentando essa bênção que o Senhor entregou para ele. Ó. Essa moto que foi conquista, que Deus o abençoou, e hoje ele está aqui para consagrar este veículo, primeiro para Deus, para a obra de Deus, não é isso, irmão Genilson? Para a obra do Senhor. Que Deus te abençoe. Segundo, irmãos, antes de a gente orar, eu quero que nós oremos pelo pastor Nilson, irmãos. Para quem não sabe, o papai do pastor Nilson fraturou a perna, ele já é idoso, e o pastor Nilson está numa correria. O nosso pastor amado do culto de quarta, que hoje ele não pôde vir, porque ele está justamente no hospital com o pai dele. Mas nós vamos orar, porque eu sei que Deus pode visitar aquele lugar e entrar com cura e com providência. Amém? Lembrando que sexta-feira, nosso culto de ensino da palavra de Deus. Domingo de manhã, a nossa consagração. Depois da consagração, a EBD. E depois à noite, o nosso culto de Santa Ceia. Amém? Vamos orar agradecendo este culto tão maravilhoso. Já me esquecendo, irmão Rafael, da ação social, está dizendo que aquele que pode abençoar a ação social da nossa igreja, que contribua. Se você, Marcos, mas eu não sei o que está faltando, eu não sei como eu posso contribuir. Procura o irmão Rafael lá na porta, lá, aquele jovem bonito lá, homem de Deus também, solteiro, em nome de Jesus. Levante sua mão comigo agradecendo ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite tão maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque como mais um altar da família, Tu renovou a nossa casa. Como mais um altar da família, Senhor, as famílias sairão daqui, Senhor, mais fortalecidas pelo poder da Tua palavra.
Abençoa, Senhor, nossas vidas, abençoa cada lar aqui, abençoa esta igreja, abençoa os departamentos, as redes aqui alocadas, o nosso pastor, a nossa pastora, abençoa, Senhor, a nossa igreja, em nome de Jesus, Pai. Creio, Senhor, que essa será somente, Pai, o início de uma grande obra. Senhor, eu te peço, Senhor, por esta chave de moto que está sendo, Senhor, hoje oferecida no teu altar. Abençoa, Senhor, irmão Genilson, prospera a vida do teu filho, faz ele crescer. Deus, alarga a tenda sobre a vida dele, Senhor, e que esta moto, Senhor, seja sinal e símbolo da prosperidade na vida do teu filho. Pai, visita, Senhor, agora o pai do pastor Nilson, visita também o pastor Nilson, Senhor. Pai, quando eu falei com ele hoje, o cansaço físico que ele estava, Pai, correndo para um lado, para o outro, Deus, visita o seu pai, aquele senhor, aquele idoso, Pai, cura nessa noite. Tu és o Deus ainda, Senhor, que cura. Tu és o Deus que sara. Tu és o Deus que faz milagres, e eu creio nisso, Senhor. Lá no hospital, visita ele, não só ele, mas todas aquelas pessoas que estão ao redor ali, hospitalizadas, internadas. Cura, que o teu Espírito agora possa visitar, porque é a tua igreja que está orando, é a tua igreja que está intercedendo pelo teu servo, Senhor. Visita o teu filho agora e dá vitória para ele, na autoridade do nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Dá-nos uma noite abençoada. Nos despede na tua santa paz, dando uma noite de bênção, de restauração física, emocional e espiritual. E se tu vieres buscar a tua igreja essa noite, esta madrugada, que possamos ouvir o toque da trombeta e subir para morar contigo no céu. É isso que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. A paz do Senhor a todos, boa noite, que Deus vos abençoe. Cumprimente pelo menos 5 irmãos aí, dê um abraço nele e profetiza a bênção sobre a família dele.